Bom dia a todos. Nós continuaremos a falar sobre bioquímica, tá, pessoal? E hoje nós vamos falar sobre a molécula que acredito que seja a mais importante, tá, depois da água, claro, que são as proteínas. As proteínas, pessoal, são formadas por aminoácidos e esses aminoácidos eles se unem em ligações peptídicas. Aqui nós temos o exemplo de um aminoácido, tá? Esse aqui é um esquema geral de um aminoácido. O aminoácido ele é formado por um grupo amina, que é o NH2, tá? E por um grupo carboxila, que é o COOH. E também ele tem aqui um radical, que é o R. Então, o que varia no aminoácido é justamente esse radical. Então, eles sempre vão possuir um grupo amina, grupo carboxila e um radical. E aquilo que varia é o radical. E essas ligações peptídicas, elas são uniões entre o grupo amina de um aminoácido com o grupo carboxila de outro aminoácido, como nós vemos aqui. Temos dois aminoácidos separados, perfeito, e aí ocorre a ligação peptídica com o grupo carboxila desse e o grupo amina desse outro aqui, perfeito? Então eles se unem aí, tá? Nessas ligações peptídicas que ocorrem aí em ligações que envolvem o grupo amina de um aminoácido e o grupo carboxila de outro aminoácido. E todos os processos biológicos, pessoal, eles envolvem proteínas, porque o nosso DNA ele é transcrito em RNA mensageiro e esse RNA mensageiro ele vai formar uma proteína. Então, tudo aquilo que a célula tem para fazer, digamos assim, tudo aquilo que o núcleo da célula manda de informação para que a célula faça, ela vai fazer através de uma proteína. Então, todos os processos biológicos vão envolver proteínas, perfeito? Mas eu vou aqui mostrar os aminoácidos para vocês. Esses são os 20 aminoácidos que existem na natureza. E é muito interessante porque só existem 20 aminoácidos. E são esses 20 aminoácidos que vão formar todas as milhares de proteínas que existem. Existem muitas proteínas que foram aí já documentadas. E muitas que ainda nem foram documentadas. Então, todas essas milhões de proteínas são codificadas por apenas 20 aminoácidos. Então, uma proteína é uma cadeia de vários aminoácidos que são ligados aí por aquelas ligações peptídicas. E esses aqui são os 20 aminoácidos, tá? Encontrados aí na natureza, perfeito? Todos só têm uma mudança no radical. Então, o radical é a variação, tá, de um aminoácido para outro, tá bom? E aqui, pessoal, vou destacar algumas funções. Além de que toda função biológica envolve proteína, vou destacar funções grandes, assim, funções que o nosso corpo aí, ele necessita de uma mediação mais drástica das proteínas, digamos assim. As proteínas elas funcionam como enzimas, elas são enzimas também, tá? Tem enzimas e as enzimas elas são proteínas, são um tipo de proteína. As enzimas elas facilitam as reações químicas e nós já vamos falar sobre isso. As proteínas também funcionam, elas servem para movimentar os músculos, e aí para você movimentar os seus músculos, você fazer qualquer movimento, você precisa de duas proteínas, que é a actina e miosina, e elas agem aí nessa contração muscular. Temos também a proteína sendo aí base da composição de hormônios e anticorpos. Então, muitos hormônios e anticorpos do nosso corpo, ou todos os hormônios e anticorpos do nosso corpo, são compostos de proteína também. As proteínas fazem parte da coagulação do sangue, perfeito? E também a proteína faz parte aí do transporte de oxigênio. A hemoglobina é uma proteína que está nas hemácias e essa proteína é importantíssima para que a hemácia consiga carregar o oxigênio. Sem essa proteína, a hemácia não consegue carregar o oxigênio e a pessoa aí tem uma anemia ou uma insuficiência respiratória, tá bom? E aqui são as estruturas que uma proteína pode ter. Você tem a estrutura primária, que é uma simples sequência de aminoácidos. Depois você tem uma estrutura secundária, em que a cadeia aí ela começa a ser arranjada, começa a ter um aspecto helicoidal. A estrutura terciária, que são a junção de várias estruturas secundárias. E a estrutura quaternária, aí, que engloba várias estruturas terciárias. Geralmente as proteínas elas estão nessa estrutura quaternária aqui, tá bom?
Bom, aqui pessoal, apenas uma listinha com os alimentos aí que são ricos em proteínas. Como é que funciona? A gente come os alimentos que possuem proteínas e essas proteínas vão ser quebradas pelas enzimas do nosso sistema digestório. E aí essas proteínas elas vão ser quebradas em aminoácidos, aqueles 20 aminoácidos lá que nós vimos, tá? E aqueles 20 aminoácidos, depois o seu núcleo vai mandar fazer as proteínas a partir daqueles aminoácidos. Então, assim, a gente come uma proteína lá do frango, mas quando a gente digere essa proteína vai se tornar aminoácido, depois as nossas células vão produzir as nossas próprias proteínas. Então, é importante que nós nos alimentemos com a quantidade boa de proteínas, porque o nosso corpo precisa, é um macronutriente, é um nutriente que você precisa em grande escala, assim como os carboidratos, e nós utilizamos para fazer as nossas próprias proteínas, perfeito? E aí também tem os alimentos de fontes vegetais também que são bem ricos aí em proteínas. E pessoal, para finalizar eu vou falar um pouco sobre as enzimas. As enzimas elas são proteínas que agem acelerando as reações químicas, elas agem como catalisadores de reação. E como funciona? Cada enzima, pessoal, ela é específica a um substrato. Então, temos aqui a enzima e perceba que o substrato, ele consegue completar aqui a enzima, ou a enzima completa o substrato. Por quê? A enzima ela funciona no esquema chave-fechadura. Para cada fechadura você tem apenas um tipo de chave. Então, a enzima funciona dessa maneira. Então, ela é específica para aquele tipo de substrato, assim como uma chave é específica para um tipo de fechadura. Então a enzima ela se liga ao substrato e depois ela consegue aí, acelerar a reação que esse substrato precisa para que ele seja quebrado. Então isso é muito importante para o nosso corpo, porque, como vocês viram, a gente, por exemplo, precisa de proteínas para que possamos ter aminoácidos. Só que para a gente obter esses aminoácidos, nós precisamos de enzimas que vão quebrar as proteínas, que são aí milhares e milhares de aminoácidos, até que esses milhares e milhares de aminoácidos ficam da maneira mais simples possível para que as nossas células consigam fazer as suas próprias proteínas. Então, cada enzima é específica para o tipo de substrato e elas ajudam aí para que essas reações ocorram de uma maneira rápida e que precisa de pouca energia. Isso aqui, pessoal, exemplifica como a enzima ela age. Olha, com a enzima você precisa de uma quantidade menor de energia do que sem enzima. Olha a quantidade de energia que você precisa sem enzima para que a mesma reação ocorra. E a quantidade que você precisa de energia com enzima é bem menor. Então, a enzima ela diminui a energia de ativação daquela reação química, fazendo com que essa reação ocorra de maneira mais rápida. Beleza? Só que, pessoal, como eu disse, cada enzima ela é específica, cada enzima também vai funcionar segundo aí o seu ideal de pH, que é a acidez ou alcalinidade, ou o seu ideal de temperatura. Tem enzimas, aqui nós temos um exemplo, tem a enzima A, que é mais ou menos aí uns 40 graus, a velocidade de reação dela é muito alta. Enquanto a enzima B, lá por volta dos 80 graus Celsius, a velocidade de ativação dela, de reação dela é mais alta. Então cada enzima também pode ter aí a sua temperatura ideal e o seu pH ideal para atuar. Aqui nós temos uma tabela de pH, que tem a ver com acidez e alcalinidade, que percebam que nós temos aqui enzimas que agem aí num pH mais básico, por volta aqui de 7,8 a 8,7, 8,0. Então, assim, esse é o pH ótimo dessa enzima, ou seja, um pH mais básico, que ela consegue ter uma velocidade de reação mais alta. Só que em outro extremo, a pepsina tem aí um pH muito baixo, extremamente ácido, e que é o pH ótimo dela. Então, cada enzima aí tem a sua necessidade e a sua velocidade de reação mais alta num determinado nível de pH ou num determinado nível de temperatura em graus Celsius, perfeito? Galera, é isso. Qualquer dúvida vocês podem usar o mural, os comentários do YouTube ou podem mandar uma pergunta também no WhatsApp. Então é isso, até mais.